tocar aqui. Começou. Olá, boa noite, deputado Arilson, a também aqueles que vão nos acompanhar nessa conversa. Foi uma satisfação muito grande poder mais uma vez reencontrá-lo, conversar, bater esse papo num momento difícil para todos, mas que com certeza nos traz uma responsabilidade, né? Pelo menos de divulgar que há uma luz no fim do túnel, que há esperança de superarmos essas dificuldades, né? Isso não significa se acomodar diante das injustiças e das barbaridades que nós temos acompanhado hoje. Então, por isso, queria agradecer, deputado Arilson, a tua disposição e o teu tempo para a gente bater essa conversa, bater esse papo. Pedro Paulo, meu amigo, eu que agradeço a oportunidade de você ter me convidado para participar aí de bate-papo. A gente tem tratado muito desse tema. Primeiro, eu quero dizer que é um momento de extrema solidariedade e fraternidade que nós cristãos, que nós seres humanos, temos que desempenhar nesse momento. É um momento muito mais, tipo assim, que eu posso dizer, humanitário, que a gente tem que se ater do que político, econômico e social, etc. A visão que a gente tem que ter nesse momento aí é enquanto irmãos e irmãs, né? Claro que tudo deriva do aspecto político, do aspecto sanitário, social, econômico, né? Depois que a gente vai discutir isso durante a live, com certeza. Mas o momento agora é de fraternidade, né? De fazer apontamentos que não sejam fins em si próprio, como crítica pela crítica, mas que a gente consiga fazer debate construtivo, consiga melhorar a vida das pessoas. Então, Pedro, você que tem um legado aí, foi nosso vereador, é uma pessoa que trabalha com educação, um professor, pessoa que sabe da importância que tem que ter o diálogo, a construção, sabe separar os momentos que exigem da gente mais polidez, mais força para enfrentar. Então é um prazer estar sempre com você aqui nessa caminhada aí. Tá bom? Obrigado aí pela oportunidade. Imagine, para mim é uma satisfação, o Arilson, o companheiro Arilson, que é deputado estadual, já falei aqui, tem uma longa trajetória de luta em defesa do Estado, acho que faz um trabalho excepcional na Assembleia Legislativa, além do que tem a responsabilidade de dirigir o Partido dos Trabalhadores no nível estadual. Então, uma responsabilidade muito grande, né, tendo em vista o momento que nós vivemos. E eu acho que o primeiro tema que nós poderíamos discutir, Arilson, é esse quadro nacional. Eu ontem falava com o professor Ricardo e dizia para ele que a gente vive um momento surreal. Não é nem Ricardo... Professor Ricardo Oliveira, da Universidade Federal. Falou com ele? Falei, um grande amigo, fantástico, sempre fantástico na análise, na avaliação e no final apontando caminhos, soluções e tal. Então ficou aquela mensagem, pô, militantes, nós temos que enfrentar um momento difícil e apontar para caminhos, para saídas e para soluções. Ficou essa mensagem do professor Ricardo. Mas eu falava com ele que nós vivemos um momento surreal, e talvez nem seja essa expressão surreal. É um momento inacreditável em que autoridades públicas, e aqui em especial o presidente da República, se nega a reconhecer a importância da ciência, se nega a defender em primeiro lugar a vida e a proteção das pessoas e, num momento difícil para todos, ainda gera um grave conflito institucional. Eu ainda via hoje, como eu disse, uma coisa inacreditável, e o presidente negando o que negou, né, repetindo mentiras, enfim, confrontando com o Poder Judiciário, o STF, reforçando fake news, que é uma coisa assim excepcional, né? Nós temos, ele não é o único no mundo, mas infelizmente nós temos uma figura que preside o Brasil, que hoje mais nos atrapalha nessa luta prioritária que é defender a vida, do que nos ajuda, infelizmente. Mas, como militantes, temos que enfrentar esse momento e apontar para a sociedade que é possível novos caminhos. Não é isso, deputado? É isso. Eu acho que o caminho é olhar pelo para-brisa e não para o retrovisor, para se pensar em melhoria. Claro que, Pedro, se tem uma coisa que a crise, que o problema, que o erro serve para a gente, é para a gente tentar não repetir e tentar não acontecer.
Então, essa crise que a gente vive hoje, é bom deixar claro para os nossos amigos que estão ouvindo a gente aqui, ela não é só uma crise sanitária. Ela começou sendo uma crise sanitária por conta de se tratar de um vírus, mas ela é uma crise econômica porque paralisa, asfixia a economia. É uma crise social porque deixa o mais pobre, mais vulnerável, o mais necessitado, muito mais refém do vírus e vai ser o primeiro a ser atacado e a população mais dizimada pela morte. Então, é uma crise social e também uma crise política, porque além do vírus, né, que a gente tem que enfrentar, a gente tem um doido, né, uma pessoa com desequilíbrio emocional. Eu tenho, né, até falavam, fizeram o teste do coronavírus do Bolsonaro. Eu acho que tem que fazer um teste de mental no Bolsonaro para ver se ele não tem algum problema nesse sentido de lucidez, ou melhor, de ausência de lucidez, né? Os exemplos que ele vem dando para a população, os exemplos que ele vem dando para o país, é de uma pessoa que, além de negar a ciência, também é de oportunismo, né? Ele faz uso de ditames religiosos para fazer demagogia política e, na hora de praticar o que a igreja diz, independente da igreja, se é evangélica, se é católica, diz de bem coletivo, de preocupar com a vida do próximo, ele é o primeiro a dar exemplo contrário. Então, assim, é uma contradição muito grande o que vem sendo apresentado pelo Bolsonaro. Mas o problema, Pedro Paulo, é que esse vírus do bolsonarismo, de governantes como Bolsonaro, não está só lá em Brasília, ele se espalhou para o Paraná também. A gente tem um governador que segue algumas coisas muito parecidas com o Bolsonaro, tem um prefeito de Curitiba que também faz. Então, o que deixa a gente preocupado é que, assim, ninguém é responsável culpado pelo vírus. Ninguém. Não foi o Bolsonaro, não foi o Ratinho, não foi o Greca que criou o vírus. Mas um gestor público, ele pode neutralizar uma crise, ele pode melhorar as situações da crise, criar um ambiente melhor, ou ele pode agravar a crise. Esses três estão ajudando a agravar a crise. Cada um com uma característica diferente, mas estão. Bolsonaro, com esse desrespeito, com essa afronta, com essa negação da ciência, com esses maus exemplos. Ratinho, com a ausência de discutir, de fugir do debate, com a sua velocidade barrichello em tomar decisões, né? Ele toma decisões aí, ele resolveu fechar a fronteira no Paraná. Vou fechar a fronteira do Paraná, enquanto Santa Catarina, São Paulo, a Argentina e o Paraguai já tinham fechado as fronteiras, ou seja, não tinha fronteira para ele fechar. Eu vou fechar as fronteiras do Paraná. Os vizinhos já tinham fechado. Então, se ele fechasse ou não fechasse, por exemplo, não faria diferença. Então, é essa situação. E aí, em Curitiba, temos um agravante, que é o espírito elitista, o espírito soberbo, como o Greca cuida da cidade, né? Uma pessoa que preocupa, num momento triste como esse, em fazer asfalto e pintar a faixa, do que tirar as pessoas da rua, de dar auxílio, de ampliar o papel do município, da municipalidade, que é ampliar esse colchão de proteção social, de fazer uma política firme de isolamento, né? De distanciamento social, né? De fazer uma política de distribuição, de concentrar esforço para ampliar as medidas protetivas, ou seja, de máscara, de álcool em gel, de desinfectar a cidade, usar produtos. Mas, assim, esse trio é tão perigoso na gestão quanto o coronavírus. Bolsonaro, rato greca, é um vírus tão forte quanto o Covid. Claro que um de natureza sanitária e o outro, né, esse trio, né, colocado na política com relação à população pobre. O que eu tenho mais dó, posso dizer esse termo agora, e fico mais preocupado, é que o pobre enfrenta o coronavírus na questão da morte e na questão da sobrevivência, esses três aí. E para gravar naquilo que nós imaginávamos que deveria ser responsabilidade de qualquer autoridade pública, né, de tratar as pessoas com respeito, a cidadania com respeito, tratar as instituições com respeito, né, garantir o equilíbrio democrático, a convivência democrática. Isso agrava muito. E até em virtude de que nós vivemos agora num momento de isolamento que também não é fácil de suportar, né? Eu pensava aqui, enquanto você falava, Arilson, da situação dos professores.
né? Você deve estar acompanhando no Estado, a rede estadual, o programa de educação à distância, que na verdade já era um sonho do atual secretário de Educação, já começou a falar em apostilas lá atrás, e parece que está aproveitando dessa oportunidade de fazer uma experiência. Quem sabe, daqui a um tempo, terceirizar a confecção de material didático, não se sabe exatamente o que é. Mas estas obrigações que estão sendo direcionadas aos professores, que estão trabalhando em casa e trabalhando muito, ouvindo aulas, preparando, preenchendo planilhas, atendendo alunos via WhatsApp, apresentando planos de aula, além de todo esse contexto difícil do ponto de vista emocional, ainda essas obrigações que estão sendo colocadas aos professores. E lógico, quando nós fazemos essa crítica, nós não estamos defendendo a inoperância. Né? Logicamente que a educação e outras áreas, né, vão continuar funcionando, com dificuldade em outro momento, mas o que nós defendíamos? Que antes de uma ação na área de educação, que o secretário, tanto estadual quanto aqui no município de Curitiba, que simplesmente resolveu divulgar ou utilizar do sistema estadual, ouvissem os professores. É possível que nós tivéssemos agora conteúdos para as nossas crianças que estão em casa e também estão sofrendo esse momento difícil, com outras atividades lúdicas, a conversa, a roda de conversa, a leitura de textos, e não aquela obsessão pelo conteúdo. O conteúdo, ele seria... A educação à distância não vai substituir o conteúdo. O que é importante? Incentivar os alunos para que continuem lendo, estudando, interpretando, e não da forma como tem sido feito hoje. Né? Aliás, um país como o nosso, que tem um ministro da educação, que entende muito pouco de educação, que aliás não é nem educado no trato com as pessoas, não se poderia esperar coisa diferente. Não é isso, deputado? Infelizmente, Pedro, é uma triste realidade a gente ter que falar de tudo isso, né? Mas é realmente isso que vem acontecendo, né? A nossa preocupação é enquanto ser humano, mas enquanto político, enquanto dirigente partidário, enquanto você aí líder político, é que a educação seja excluída do plano de ação governamental, tanto municipal quanto estadual e quanto federal. E realmente não é só com a diminuição do orçamento que eles propõem, não, que eles fazem, que a gente percebe isso. É pelo grau de importância dado. Sabe, Paulo, não é que eu seja contra o ensino à distância, o EAD. Eu sou contra ele ser utilizado como método quantitativo, ele oferir nota, ele contar como hora aula dada para o professor. Eu acho que o ensino à distância, por exemplo, tem que ter uma característica de ensino complementar, ou seja, ele complementar a atividade oferecida presencialmente. Nesse momento, é preciso ter? Claro que é preciso ter. Aliás, não só nesse momento, ele tinha que estar à disposição sempre. Porém, servir para método qualitativo, jamais. Ou seja, o que importa para nós é qualidade. Nós não estamos preocupados, por exemplo, se a gente está 60 dias que não está tendo aula, que daqui 60 dias vão ter que ser repostos. Eu sei que não, porque os professores paranaenses, tanto e que estão nos municípios, são pessoas dedicadas, têm amor pela profissão, querem que o aluno saia com qualidade, que entenda. E não só que tenha uma aprovação, ou que não seja um número. E esse é meu medo. Quando eu vejo o Feder, por exemplo, que é o secretário do Estado, falar de números da educação, eu fico triste. Sabe por quê? Porque ele prioriza o número, ele não prioriza a qualidade, não prioriza a pessoa, não prioriza o ser humano. Para ele, se formou 30 pessoas e essas 30 está na média, é importante. Se essas 30 estão preparadas o suficiente para desempenhar um papel e uma função social dentro da sociedade, para ele não importa, porque para ele não importa a qualidade. Então, quando a gente vê essa priorização, essa busca constante de provação para números, para dizer que o Paraná tem uma maquiagem, está fazendo tal coisa, é um discurso muito vazio. É uma opção de governo. Isso é importante a gente deixar claro, vocês estão aqui nos acompanhando. Isso é opção de governo. É um governo por aparência e não por essência. Essência
é aqueles governos que a gente é acostumado a trabalhar, como foram nossos governos do PT, né? No PT, priorizou a educação, não só em investimento, mas em número, em valorização do profissional, em distribuição de material e tantas outras coisas. O que a gente está vendo agora é uma destruição, devagarzinho, mas coletiva de tudo isso, Pedro. O que nos entristece, né? A gente fica assim, pavoroso, digamos assim, de medo que isso amplie. Olha como a gente pode fazer um paralelo, Pedro, nesse momento com a saúde. Como o Bolsonaro vinha, já o Temer já veio fazendo um pacote de congelamento de gastos para a saúde, o que é uma concepção errônea. Primeiro que não é gasto, é investimento em saúde. Né? Mas ele fez aquela PEC 95, que congelava os gastos por 20 anos em saúde. Ou seja, a gente ia ter uma população aumentada nos próximos 20 anos, mas um gasto, ou melhor, um investimento em saúde diminuído, o que já é difícil manter. Né? Assim, tem mais gente para atender e menos recursos. Ponto. Veio o Bolsonaro, piorou a situação. Só esse ano tirou mais de 10 bilhões de reais da educação, da saúde pública. Veio uma pandemia como essa, além de tirar o investimento, que era de 10 bi, ele mandou embora 8 mil médicos cubanos que estavam no país. Ele tirou dinheiro das pesquisas científicas, que eram elas que buscavam cura para doenças como essas que a gente está enfrentando hoje. Ele cortou dinheiro para residência. Eu estou aqui em Apucarana hoje, a gente tem 20 pessoas que fazem residência sem receber faz 2 meses na saúde pública. Então, assim, é um desmonte ideológico da saúde pública. Ele tira o dinheiro para promover uma asfixia financeira, depois começa a tirar as pessoas e passa para a população, através de fake news, Pedro, por exemplo, que a saúde pública era uma mamata, que a saúde pública só tinha roubo, que o SUS é uma porcaria e tem que acabar. E aí acontece uma crise, a gente vê o contrário. Quem está salvando o povo? É os enfermeiros, são os médicos, são as pessoas que trabalham na área de saúde. Quem está procurando a vacina, a cura, são os pesquisadores da área pública. Quem que é solidário, quem que ajuda? É a política pública. E o Deus do mercado, que eles tanto falavam, não existe. E a mão invisível? Realmente ela é invisível, porque ela nunca existiu. Então, aí essa contradição. E aí, Pedro, pessoas como você, que sempre defendeu um Estado forte, políticas públicas eficazes, nesse momento consegue fazer essa leitura. Eu espero que você, né, durante essa caminhada que está para acontecer muito próxima aí, o nosso objetivo primeiro agora é cuidar do coronavírus, combatê-lo, melhor dizendo, e em breve disputar uma eleição, disputar um campo ideário, não é só disputar uma eleição, é disputar um campo de projeto político, né? Eu sei que mais para frente de ter eleição, você vai ser pré-candidato, você é pré-candidato. A gente, nesse momento, tem que convencer mais pessoas, explicar para as pessoas que o que a gente sempre falou é o que está acontecendo. Infelizmente, que a gente queria que não acontecesse isso, mas é o que está acontecendo. Como você vê, Paulo, como é que a gente pode romper essa barreira que o Bolsonaro criou de fake news, de desconstrução do ambiente político, de desconstrução da política, para a gente poder superar o coronavírus? Como você vê isso? Olha, primeiro, é uma coisa impressionante, né? Quando você vê no discurso de um candidato que ele é contrário às ideologias, que ele é favorável à preservação de costumes morais, quando ele tem um discurso conservador, e quando essa figura vai para o governo, ele é justamente o contrário do que ele defendeu. A ação ideológica dele é muito mais forte. O controle do governo de ideologias que não são laicas é muito maior. É o que nós estamos vendo hoje. A secretária nacional de Direitos Humanos, que é abertamente contra direitos humanos, o ministro da Educação, do Bolsonaro, que é contra a educação, na medida em que ele cortou bolsas de estudo, como você mesmo disse, Arilson, cortou bolsas de estudo, perseguiu cientistas brasileiros de referência que foram para o exterior. Enfim, é esta a ação ideológica do governo e, como disse você, há um alinhamento. Como é que se reproduzem essas ideologias? Pela mentira, pelo fake news, que também não é uma coisa nova. Não é porque mentira, fake news, ela sempre existiu. Hoje
a divulgação delas é muito mais eficiente pela internet. E a direita conservadora faz isso de uma forma profissional, muito, dizer, com muito recurso, né? Nós estamos aqui conversando, alguns amigos aqui já estão participando, daqui a pouco eu vou citar alguns, né? Mas, enquanto isso, os robôs do Bolsonaro devem estar agindo nesse momento, inventando histórias, manipulando informações, desinformando as pessoas nesse esquema profissional. E o que nós temos hoje? Um alinhamento ideológico da política nacional com Bolsonaro, do governador do Paraná, do Ratinho, e também aqui no nível local, falo de Curitiba. É um alinhamento ideológico, porque não se fala contra uma ação do Bolsonaro que é deliberadamente contra a proteção. Se você fala, se o presidente da República é contra o isolamento, apela para a economia, dizendo que as pessoas vão passar fome se o isolamento continuar, não aponta uma luz no fim do túnel, e você no nível de Estado tem um governador que se omite, que é o caso do governador Ratinho, se omite quando não concorda. Eu vi uma declaração dele ontem, inclusive, que ele foi perguntar, ontem, nessa semana, um repórter perguntando a ele se ele concordava com determinada iniciativa, se ele discordou, se ele continuava defendendo o isolamento, diferentemente do Bolsonaro, se ele era uma referência. Ele disse, não, eu não sou uma referência. Pô, meu Deus do céu, ele tinha que se assumir como uma referência, até porque o mundo inteiro sabe que o isolamento é apenas para garantir o atendimento das pessoas, para que não haja um acúmulo de doentes e que o nosso sistema público consiga atender e salvar vidas. Ele não se assume nem como referência de defesa do isolamento, porque o presidente, que ele admira, faz uma fala contra o isolamento. Em Curitiba, Arilson, infelizmente nós temos aqui algumas situações em relação ao coronavírus. Uma subnotificação que é gigantesca, né? Isso, as pessoas... Oi? Explica pro pessoal o que é subnotificação aí. Eu estava conversando com o cara mandou uma pergunta para mim, o que é subnotificação? Às vezes a gente está acostumado com o termo técnico e a gente não consegue passar. Isso mesmo, não, é importante. Então, a subnotificação, a pessoa fica doente com todos os sintomas de Covid, mas não tem o diagnóstico, não sabe que é de fato Covid, ela vai para o sistema público de saúde, não se faz o teste, não se divulga o teste, a pessoa falece, ou ela vai para a UTI, sem saber ao certo que está com Covid. Existem casos de pessoas, eu tenho algumas informações por servidores da área de saúde, aqui, aliás, uma reverência a esses servidores que hoje são estratégicos para nós todos, né? Um respeito maior a esses servidores aí da área de saúde. De pessoas que falecem, são embaladas, a orientação é que a família não faça o velório, mas ela não tem um diagnóstico de que a causa-morte foi de Covid. Isso é subnotificar, não reconhecer aquela morte como de Covid, decorrente de Covid. Isso é muito grande no Brasil e aqui em Curitiba da mesma forma. Um outro problema aqui em Curitiba é a falta de fiscalização do isolamento social, né? Se você vir a Curitiba, Arilson, você vai perceber que a cidade parece que funciona normalmente. Os comércios todos abertos, lojas de sofá, né? Todo mundo funcionando normalmente. Ainda há, o que é positivo, até aprovado pela Assembleia, o uso da máscara. Então ainda se percebe pessoas que estão, talvez uma boa parte das pessoas, utilizando máscaras. Mas a prefeitura não tem fiscalizado a efetivação do isolamento social. Eu não sei que consequências nós teremos para frente. Uma outra forma de você também averiguar a quantidade de vítimas é pela testagem. É testar aquele testezinho, 2 ou 3 tipos de testes que você comprova se a pessoa tem ou não tem o Covid. Aqui em Curitiba é mínima. E para agravar ainda mais a estrutura dos nossos servidores da área de saúde, que ainda não têm equipamentos de proteção individual para encararem esse desafio, que é tratar as pessoas. Então, unidades básicas de saúde, perto de 30 unidades básicas de saúde que foram fechadas nesse tempo,
com a alegação de que não havia funcionários, de que era preciso otimizar o atendimento. Enfim, nós temos até na administração do Covid sérios problemas aqui e a gente torce, primeiro, que as pessoas se cuidem, né? Cumpram a sua parte e que nós não tenhamos o agravamento desse problema das vítimas do Covid aqui em Curitiba. Hoje nós chegamos a perto de 30 óbitos aqui em Curitiba, de vítimas da Covid. E 1.600, quase 1.700 casos de Covid, uma parte dessas pessoas em UTI, né? A gente fica na torcida, mas esta política é resultado de uma linha ideológica. Menos Estado, né? Menos investimentos públicos na área da saúde, da educação. Como disse você, Arius, uma preocupação gigantesca com a aparência, com o recato do asfalto, com a limpeza das estátuas em praças públicas. Aliás, o prefeito Greca ele é muito espalhafatoso nessa defesa, tem toda uma forma, um jeito de falar, inclusive chorou tempo atrás, né, porque estava afetado pelo clima, mas as ações do governo agravam essa nossa preocupação, esse nosso receio em ter a Covid agravada, né? Então, na verdade, é uma política que é a sequência daquilo que nós temos desde o início da gestão do prefeito Greca. Lá no começo, você deve ter acompanhado, no começo da gestão do Greca, que ele retrocedeu em vários avanços dos servidores públicos aqui, inclusive pela primeira vez na história da Câmara Municipal de Curitiba, a Câmara fez uma sessão fora da sua sede oficial. Foi feita uma sessão na Ópera de Arame para votar o congelamento dos planos de carreira de professores, de servidores da saúde, enfim. O que nós vivemos hoje é apenas uma sequela dessa política, como disse você, de degradação dos serviços públicos. É preciso sonhar que isso é diferente, possa ser diferente, isso é possível fazer diferente, né? Você, quando fala de educação, de saúde, tratando isso como investimento e não como uma despesa, de você também fazer justiça tributária. Eu vi algumas cidades, inclusive, onde os prefeitos resolveram prorrogar o pagamento de impostos. Aqui em Curitiba isso acontece, continua acontecendo de forma normal. Nenhuma iniciativa do prefeito que deveria entender a situação de pequenos empresários, de cidadãos que têm dificuldade de pagar os seus impostos, continua o pagamento normal e parece que também no nível de Estado não houve nenhuma iniciativa nesse sentido. Então, as ações, assim, aquém daquilo que nós imaginávamos que deveria ser num período difícil como esse. Parece que a prefeitura não tinha um plano de contingência. Ela criou um fundo de emergência, mas não tinha um plano de como fazer numa situação excepcional como essa que nós estamos vivendo. Infelizmente, não é, Arilson? Infelizmente, até porque assim, né, Pedro? Não é falta de informação, né? Veja bem, a gente sabe da presença do Covid, eu sempre falo isso, desde o ano passado a China já indicava casos. Próximo final de outubro, começo de novembro. E pela característica do vírus, que é o alto poder de espalhamento e a alta taxa de letalidade, a gente sabia que isso chegaria aqui. Como que um gestor público pode melhorar a vida da pessoa, como eu disse para você antes? Quando ele planeja. A gente vê que tanto o Ratinho, quanto o Bolsonaro e como o Greca não fizeram um plano. Nenhum plano de proteção social, que é o principal nesse momento. Além do plano sanitário, que é fazer política rígida de isolamento, de distanciamento e de distribuição de álcool em gel, de máscara e outros equipamentos, EPIs para os servidores, né? Além de tudo isso, tinha que ter uma política de proteção social para que isso aconteça. Ou seja, a pessoa tem que ficar em isolamento, mas o Estado, o governo federal e o município tem que dar subsídio financeiro para as pessoas ficarem em casa. Ou seja, para aquele que não tem renda, dá um pouquinho de renda. Para aquele que é assalariado, garantir à empresa que emprega ele condições financeiras para que ela suporte esse período da pandemia e que as pessoas não vão para a rua. Como você falou, o isolamento não é sinal de cura.
mas é a única forma de diminuir o espraiamento, para que o serviço de saúde ofertado não seja muito menor do que a demanda de pessoas que vão procurar. Então, assim, é uma falta de contrassenso. Eu, por exemplo, fico vendo as atitudes do Ratinho, eu fico impressionado em ter que, às vezes, lá como deputado, cobrar o óbvio. Cobrar ele que os R$ 50 de voucher que ele fez para distribuir de 1 milhão de pessoas é muito pouco, não dá para comprar um botijão de gás. Se você pega R$ 50 para 1 milhão de pessoas, como é o ambiente que está utilizando, é 50 milhões. 50 milhões, para nós que estamos aqui falando, pode ser uma cifra muito grande. Mas para um Estado que tem um orçamento de 54 bilhões de reais, e para um Estado que gasta mais de 120 em propaganda e publicidade, por exemplo, não é nada. Então ele tinha que optar nesse momento, no lugar de gastar em publicidade e propaganda, ajudar as pessoas. Então ele podia dar R$ 100, por exemplo, para 1 milhão, que ele gastaria 100 milhões de reais e não mudaria em nada a vida do Estado. Nada. Então a nossa preocupação é com a escolha política. Então, assim, tanto o Ratinho como o seu Greca, esse que diz que tem nojo, né, de pobre, né, literalmente disse isso, eles não estão preocupados com isso. A preocupação dele é com os números, com a cifra. É atender a elite, o grande empresário. E quando eu falo o grande empresário, você que está ouvindo a gente, não é você que é dono do mercado, não é você que é dono de uma loja com 10, 20, com 30 funcionários, não é você que é dono de 4, 5 postos de combustível, não é você que tem uma quitanda, nem você que tem uma cooperadora. Grande empresário é a Ambev, por exemplo, a fábrica de cerveja no Paraná, que ganhou 380 milhões de reais de isenção fiscal. Gastou, Pedro, 300 milhões para fazer a fábrica e gastou 380 de prêmio para dar 400 empregos. Eu aqui em Apucarana tenho vários amigos que têm confecção, que aqui é a capital do boné, é uma das cidades mais pujantes na questão têxtil, que dá mais de 500 empregos e paga mais imposto que a Ambev, que é um grande. Então, assim, a preferência dele pelo grande, né, do caso do Greca, do Ratinho, do Bolsonaro, é isso que nos entristece. É saber que vão tirar ainda mais do pobre para dar para o rico. A política econômica feita pelo Paulo Guedes, que é o assessor econômico do Bolsonaro, em privilegiar os bancos, o capital rentista, ou seja, o capital vadio, que é aquele capital que não trabalha, só ganha de especulação, ele pega o meu dinheiro, por exemplo, e paga 1% de juros e empresta para você, Paulo, a 10%. E ganha 9% sem fazer nada. Só repassando dinheiro para o outro. Só repassando dinheiro para o outro. E ele vai ganhando nesse momento de spread bancário. E o governo brasileiro privilegia o banco. O governo do Estado privilegia o grande. Cadê a política de incentivo agora do Ratinho para o pequeno empresário? Aquele que tem 5, 10 funcionários. Para o microempresário, aquele mercadinho, aquela farmacinha, não a rede de farmácia, farmacinha do bairro, o cara que tem o bazarzinho, a lojinha no bairro. Cadê a política para o MEI, que é aquele microempresário individual, aquele CNPJ que é só a pessoa, que é um representante comercial? Qual que é a política? A da promessa. Liberou 1 bilhão em estado de empréstimo pela agência de fomento. O presidente da agência de fomento foi prestar conta essa semana na Assembleia. Eles emprestaram 9 milhões até agora. De 1 bi, ou seja, não executou 1%. Mas, Pedro, Paulo, para o grandão, está sempre o benefício. Eu estou levantando um número aí, e logo eu vou publicizar. Mas está quase empatado o gasto de propaganda no Estado com o gasto de crédito ofertado para as pequenas empresas sobreviverem nesse período de pandemia. Aí você vê que é uma questão de escolha. Pedro Paulo, você que é da área de educação, você que é um cristão da igreja, assim como eu também sou, não adianta só a gente ter fé. A gente tem que ter ação. Você sabe muito bem disso. Não adianta a gente só ler um versículo bonito da Bíblia e praticar outra coisa. Tem gente aí que está na política, que está nessas lideranças, governando, sendo prefeito, sendo governador, sendo presidente, que faz uma coisa, fala uma coisa e faz outra. E a gente sabe como foi o povo fariseu no decorrer da história. E a gente sabe o fim que eles levaram. Abraham Lincoln não é referência para mim, mas tem uma frase muito importante.
você pode enganar muitos por pouco tempo, muito tempo, poucos, mas você nunca vai enganar todo mundo o tempo todo. Então eu acho que a máscara desse povo está caindo. E nesse período de pandemia, Pedro Paulo, se a máscara cair, você morre. Nesse período a máscara não pode cair, porque a máscara é o que te garante de não ser contaminado. E esse pessoal aí vai ser contaminado, sim, pelo vírus da embriaguez, pelo poder, pelo fazer a qualquer custo, e o preço vai vir agora. Pena que vidas serão ceifadas nesse momento, para preferir dessa forma. Então, espero, Pedro, que você consiga, junto conosco, com outros companheiros e companheiras aí, fazer uma defesa das pessoas, da vida, e que a gente tem que parar também de entrar no discurso que eles estão fazendo, Pedro. Que é falar que tem que escolher entre salvar mais vida ou cuidar da economia, porque se não cuidar da economia vai morrer. Mentira. Você tem que salvar a vida sim, porque a economia só existe porque existe vida. A economia é um meio para melhorar a vida, e não a vida é um meio para melhorar a economia. Mas nesse momento, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto cuidar da vida, quanto cuidar da economia. Cuidar da vida é as pessoas em casa, praticando isolamento, o distanciamento, usando os equipamentos necessários aí, como máscara, usar álcool em gel. E a economia é o Estado injetar dinheiro, né? Distribuir dinheiro para as pessoas mais necessitadas comerem, sobreviverem e ficar em casa. Para os pequenos, micro, médio, empresários individuais receberem dinheiro para suas empresas sobreviverem e manterem os empregos atuais. E sabermos que isso é uma crise. E a crise é passageira. E tem ainda na crise, se é que eu posso dizer isso, oportunidades. A oportunidade, Pedro, é a gente olhar um pouco a nossa vida e voltar mais para o amor ao próximo. É isso mesmo, Arilson. Olha, voltando àquela questão de conceitos, né? Essa política que muitos ouvem dizer que é a política neoliberal é justamente essa que coloca o mercado, o dinheiro, a economia em primeiro lugar. Né? E em segundo lugar a vida, a proteção. O que nós estamos vivendo hoje é uma aula prática do que é o discurso neoliberal e o que é uma política neoliberal. Né? Quando o presidente fala que as pessoas vão morrer de fome se a economia não voltar a funcionar. Né? E nós, os humanistas, os progressistas, os de esquerda, defendendo que a vida vem em primeiro lugar. Aliás, nesse momento, setores também que não são de esquerda defendem a vida, porque sem a vida não existe nem CPF e nem CNPJ. Né? Eu vi esses dias, com tristeza, um memezinho de alguém dizendo que os CNPJs vão morrer. Mas o que é um CNPJ? É uma empresa? O CNPJ ele surge a partir do quê? A partir da vida de uma pessoa, né? E se mantém pela vida de outras pessoas. Quer dizer, sem a pessoa, sem o ser humano, não existe produção, economia. E essa é a mensagem que nós temos que deixar hoje. Nós temos que avaliar a política que está sendo efetivada, né? Nós temos que mudar essa política para que as pessoas venham sempre em primeiro lugar. Né? Arilson, nós estamos aqui perto dos 40 minutos. Eu tenho que fazer algumas referências aqui antes da gente concluir. Mas agradecer aí aqueles que estão participando. Estou vendo aqui algumas mensagens da Ivanilda, cumprimentando, do Leonardo Júnior, do Nivaldo, o Natalino, companheiro, o Gaúcho Colorado. Agradecer a participação, Natalino, Nivaldo também, destacando aqui a importância dessa conversa, o Zezinho, José Vasconcelos, cumprimentando pela conversa. Nós não falamos aqui, inclusive, do auxílio emergencial que o prefeito Greca, de forma muito rápida, aprovou para os empresários do transporte coletivo. Né? A nossa cidade já teve um professor que fez uma tese sobre o mito da cidade modelo, falando de Curitiba. Foi tese de doutorado dele.
E o que ele defende nessa tese? Ele diz o seguinte: o mito foi criado em benefício das elites de Curitiba. Ó, vamos ajeitar a nossa vida, vamos divulgar a cidade, que aqui é diferente. Eu falava ontem com o professor Ricardo, e até fiz um comentário com ele, que o pobre de Curitiba sofre mais ainda pelo fato dele morar numa cidade tida como modelo. Porque quando ele reclama do sistema de saúde, ou da educação, ou de segurança, muitas pessoas dizem assim: mas veja bem, São Paulo é pior, Rio de Janeiro é pior, o Nordeste é pior, você está morando em Curitiba. Como se aqui as situações, a condição de vida do trabalhador fosse a de primeiro mundo. Então se criou um mito, e é contra esse mito que nós lutamos. Nós precisamos de política efetiva, de fato. Mais alguém aqui? Vamos ver se tem mais alguém. Hoje, inclusive, eles têm uma amiga nossa, chamada Cida Leal. O filho dela justificou para mim: olha, Pedro, não vou participar hoje da live porque a minha mãe está fazendo aniversário. E eu disse: vou mandar um abraço para a Cida. A Cida é companheira viúva e companheira de um dos fundadores aqui do PT de Curitiba, o Alceu Fonseca, que nos deixou de uma forma repentina e surpreendente até, num acidente, mas que deixou a sua história aqui na cidade. Então, Cida, um abraço para você, eu sei que você vai ver a nossa live depois. Um abraço, saúde e parabéns pela tua vida, é uma mulher guerreira. O Robertson aqui também participando, complementando, boa noite. A Carla Pampucci, uma guerreira também aqui de Curitiba. O Dorival tá aqui acompanhando de Paysandu aí, próximo de você, mais ou menos, né? Vizinho, conheço Paysandu, já tive a satisfação de visitá-la. Mas Arilson, então, vamos lá para os encaminhamentos, para as conclusões e tal. Queria mais uma vez. Pode falar isso. Eu quero agradecer, Paulo. Eu chamo você de Paulo, eu chamo de Pedro e eu chamo de Pedro Paulo, né? Mas o importante a gente frisar o seguinte: é o momento. Né? E Curitiba sempre foi referência em transporte coletivo, foi modelo, mas o modelo nunca foi para a população. O modelo foi para os empresários ganhar dinheiro, foi para excluir o povo. Tá aí uma ajuda que o Greca deu de 200 milhões aí para o transporte coletivo, num momento desse, que podia ter feito outras coisas para outras pessoas mais necessitadas nesse momento. Até o Zezinho, que é nosso companheiro, ele pede para comentar desse assunto. Até a gente protocolizou uma ação em nome do PT estadual e do PT municipal sobre essa questão. Mas eu quero dizer para você o seguinte, Pedro, a gente tem que pensar num projeto de construção coletiva, um projeto que inclua as pessoas, um projeto vencedor. Vencedor não é no campo de sair vitorioso nas eleições. Vencedor é aquele que a gente una a prática ao discurso, que a gente inclua o pobre no orçamento, que a gente inclua o enfermo a um leito, a um tratamento, a uma ajuda, que inclua uma criança a um sonho através da educação e que faça uma cidade melhor e, por consequência, você fazendo uma cidade melhor, você vai ter um estado melhor e um país melhor. Até porque, Pedro, os problemas estão nas cidades. As coisas acontecem na cidade. Estado é um conglomerado de cidades e país é um conglomerado de estado. Ou seja, país e estado, na verdade, no dia a dia, são praticamente imaginários. O que a gente tem, na verdade, é uma cidade, onde tem pessoas, tem bairros que recebem o dom de viver, de trabalhar, de estudar, de fazer tudo, mas são ali que acontecem os problemas. E são pessoas que têm compromisso com o próximo, são compromissos honestos, não só de atitudes de não praticar corrupção, mas honesta intelectualmente, que faz isso acontecer. Então, eu quero aqui agradecer a oportunidade da gente estar falando. Estou mexendo aqui na tomada porque o celular está acabando a bateria, vou trocar aqui antes que caia. E dizer para você aí da importância de eu estar aqui hoje contigo. Fico muito feliz de ter sido convidado. Quero que você conte comigo, conte com o meu mandato. E muita força, muita sabedoria, muito discernimento, que você repita nesses próximos tempos que a gente vai ter aí, principalmente no momento eleitoral, na hora oportuna, as práticas que você sempre teve. Você é um cara muito polido, muito inteligente, muito bom de discurso, mas graças a Deus você é muito melhor de prática, que é isso que nos faz estar caminhando lado a lado aí. Obrigado.
Eu acho que essa caminhada de militante nos ajuda bastante, né? Você percebe, você lê, você conversa. E política, aqueles que fazem política sofrem muito nesse momento de pandemia, porque o isolamento ele é antipolítico. A política é conversa, é abraço, é contato, né? Mas nós confiamos, né? Somos confiantes, esperançosos que esse momento vai passar. E eu fiquei satisfeito, feliz, até lisonjeado, porque nós estamos discutindo um projeto para a cidade, né? Como todas as cidades, aqui Curitiba, capital do estado, é uma cidade estratégica. Como disse você, o PT em Curitiba tem que apresentar um projeto para a cidade, não um projeto para ganhar a eleição, mas ganhar a eleição é o objetivo, mas um projeto que discuta de fato a cidade para aqueles que mais precisam. Não esquecendo de ninguém, mas priorizando os que mais precisam. É a marca do PT. E eu fui citado pelo presidente do PT, que é o Ângelo Vaione, como uma alternativa. Fiquei lisonjeado, né? Acho que posso contribuir com alguma coisa e estamos debatendo, né? Estamos formatando essa proposta que iremos apresentar nesse ano. Também fazer uma referência aqui, até para ser justo, Arilson, com o Luiz Alexandre Ramos, companheiro nosso aqui, mais alguém aqui, eu acho que é o Luiz, deixa eu ver mais alguém, mas sempre vai ter participações posteriores. E você veja que eu forço um pouco a minha visão quando eu olho as mensagens, porque eu sou um teimoso. Deveria estar usando óculos, mas não consigo me adaptar mais. Por enquanto eu estou conseguindo enxergar, né? Mesmo que forçando um pouco, mas o tempo vai passando. E eu acho que a nossa trajetória, a trajetória do PT, dos militantes, exige que nesse momento nós tenhamos muita força, né? Acho que essa mensagem de esperança, de força, nós temos que passar para as pessoas. É possível um mundo melhor do que esse que nós estamos vivendo, é possível um país verdadeiramente democrático, e o Brasil já passou por isso. Hoje nós estamos num momento muito difícil, e é preciso, e é possível que nós tenhamos cidades que distribuam de forma mais igual os seus recursos, que investam para aqueles que precisam mais. Tá? Então, mais uma vez, Ailson, para mim é uma satisfação poder conversar contigo, ser parceiro dessa caminhada. Parabéns pelo teu trabalho, sucesso e saúde nessa jornada que é a direção do PT no nível estadual. Tá bom? Um grande abraço. Na sequência, Tamo junto, conta comigo aí. Tamo junto. Um abraço. Um abraço a você. Um abraço a você e a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Valeu.